Olá! Hoje a gente vai colocar uma lupa sobre uma das decisões mais cruciais para quem quer proteger e multiplicar o próprio patrimônio. Nós vamos comparar, de um jeito bem direto e objetivo, o que significa investir no Brasil contra investir lá fora, nos Estados Unidos. Sem achismos e sem torcida. Vamos focar puramente nos fatos, nos dados concretos e na frieza da matemática dos custos. Certo. Para essa explicação, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, a ilusão do rendimento. Depois, o custo de oportunidade. Na sequência, a matemática dos custos. Aí entra o poder da diversificação. E, por fim, as regras práticas e os impostos. Parte 1, a ilusão do rendimento, ou o retorno real contra o nominal. Sabe aquela ideia super comum de que as nossas altas taxas de juros são um porto seguro imbatível? Pois é, a gente precisa olhar a diferença brutal entre o que parece ser ganho e o que realmente sobra no bolso. Historicamente, a gente vê um rendimento nominal ali na casa de 0,72% ao mês na renda fixa brasileira. Mas quando a gente desconta a inflação e a desvalorização histórica de 0,39% ao mês do real em relação ao dólar, o ganho simplesmente afunda para menos 0,10%. Ou seja, o poder de compra é corroído silenciosamente. Aquele ganho nominal vira, na verdade, uma perda real. Isso nos leva a um conceito que é a base de tudo, o custo de oportunidade. Basicamente, é aquele lucro ou benefício que a gente deixa na mesa quando decide manter 100% do capital no mercado doméstico, fechando os olhos para as alternativas globais. Pensa que a taxa de juros americana, os famosos Fed Funds, funciona como uma força da gravidade que define o preço de absolutamente tudo no mercado financeiro. Ficar com o dinheiro todo alocado no Brasil tem um custo invisível e, como a gente vai ver, gigantesco. Parte 2. O custo de oportunidade na prática e o peso histórico de ficar só no mercado local. Vamos sair um pouco da teoria e ir para os dados. Uma simulação histórica feita com R$ 10.000 ajuda a visualizar certinho o que fica pelo caminho quando a gente evita o mercado americano. O padrão é muito claro em todos os prazos, 5, 10, 15 ou 20 anos. O índice americano S&P 500 simplesmente deixa o Ibovespa e o CDI para trás de forma consistente. E um detalhe muito importante, isso já considera os descontos de imposto de renda e a variação cambial. O ponto que realmente impressiona aqui é este número, R$ 137.239. Esse é o retorno de quem aplicou aqueles R$ 10.000 no S&P 500 por 15 anos. Se esse mesmo valor ficasse no CDI, o queridinho da nossa renda fixa, teria chegado a mais ou menos R$ 34.000 no mesmo período. É uma diferença de mais de R$ 100.000. Isso é a materialização exata do custo de oportunidade. E não é coincidência, o motivo disso é bem estrutural. Pensa na economia global como um bolo inteiro. Os Estados Unidos são um pedaço gigante, mais de 24% de tudo que é produzido no mundo. O Brasil fica ali entre 1% e 2%. Então, ter uma carteira 100% doméstica significa, literalmente, ignorar a esmagadora maioria das oportunidades, fechando os olhos para a riqueza e para as empresas mais sólidas do planeta. Parte 3. A matemática dos custos. Vamos desvendar as taxas. Agora, a gente sabe que o maior medo de quem quer investir fora é o câmbio e as benditas taxas. Tem uma analogia genial das nossas fontes para explicar isso. É a diferença entre pagar um pedágio e pagar um aluguel. E direto para os Estados Unidos tem um pedágio na entrada, que é o spread cambial mais o IOF, girando ali em torno de 1,2% a 1,8%. Mas o aluguel anual lá fora é quase zero. Por outro lado, investir via Brasil usando ETFs na B3 não tem esse pedágio na entrada, mas cobra um aluguel contínuo, tipo uma taxa de administração de 0,23% ao ano. E olha como isso resolve a matemática no longo prazo. Numa simulação de 10 anos, começando com R$ 5.000, no cenário A, que é pela Bolsa Brasileira, a gente chega a R$ 12.700. No cenário B, indo direto para os Estados Unidos e pagando aquele pedágio inicial chato, chega a 12.720. Ou seja, em uma década, as coisas se equilibram. Aquele custo inicial do câmbio é totalmente pago pela economia que a gente faz, não pagando as taxas de administração altas todo santo ano. Parte 4. O poder da diversificação. A mágica de juntar Brasil e Estados Unidos. Com esses números todos na mesa, a ideia não é dizer abandone o Brasil e vá para os Estados Unidos. É sobre combinar forças. A teoria acadêmica chama isso de fronteira eficiente. Olhando para a relação de risco e retorno, fica evidente que qualquer carteira focada só no Brasil fica muito mais eficiente quando a gente adiciona ativos internacionais. Dá para reduzir o risco sistêmico geral e, de quebra, impulsionar o potencial de retorno.
É o famoso almoço grátis do mercado financeiro. E é exatamente por isso que os dados apontam que o maior risco não é mandar dinheiro para fora, mas sim concentrar 100% do patrimônio em uma única economia emergente. De um ponto de vista global, manter tudo no Brasil carrega um risco comparável a colocar todas as economias na Rússia ou na Índia. A gente tem esse viés familiar de investir no que está geograficamente perto, mas isso só cria uma falsa sensação de segurança. Vamos para a parte 5, regras, práticas e impostos. Como navegar nisso tudo até 2026. Tá, mas como a gente coloca isso em prática? É mais simples do que parece e existe uma regra de ouro baseada nos custos. Para um patrimônio menor ali abaixo dos R$ 50 mil, aportes mensais pequenininhos vão acabar sangrando no spread cambial. Nesses casos, usar a B3 com os ETFs locais é a melhor saída inicial. Agora, a carteira passou dos R$ 100 mil, aí ir direto para o mercado americano faz total sentido matemático. A economia que se faz nas taxas de administração chega a uns R$ 200 por ano a cada 100 mil investidos, cobrindo com muita folga os custos de remessa. E não dá para ignorar a nova realidade tributária aprovada pela Lei 14.756 de 2023, né? As regras deram uma boa clareada no cenário. Não tem mais aquela faixa de isenção e agora a regra é uma taxa fixa de 15% sobre os lucros anuais. A gente pode escolher reportar isso no modelo opaco, onde os lucros são consolidados, ou no modelo transparente. E o melhor de tudo, por causa dos acordos bilaterais, o imposto que já foi pago lá fora, como as retenções sobre dividendos nos Estados Unidos, podem ser compensados no Brasil. Ou seja, adeus bitributação. Para fechar essa explicação de hoje, fica uma provocação que todos esses dados trazem à tona. Faz mesmo sentido deixar todo o poder de compra e o futuro financeiro expostos e limitados a uma única economia emergente, deixando passar os maiores motores de riqueza do mundo? A matemática, os custos e a história já mostraram que proteger o patrimônio globalmente deixou de ser um luxo. Hoje em dia é uma necessidade absoluta. Fica o convite para reavaliar essas fronteiras. Até a próxima!